Olá, gente! Está começando o primeiro programa inédito Amigo Animal de 2014. Eu confesso que eu estou muito feliz, estou ansiosa para voltar a conversar com vocês, às vezes a desabafar, trocar ideias. E a gente quer começar 2014, primeiro desejando a vocês um 2014 maravilhoso, a vocês e a todos os animais desse planeta, que sejam mais respeitados do que são até esta data. E a gente quer começar contando para vocês uma passagem que já aconteceu no mês de janeiro, precisamente foi em 12 de janeiro, que foi aquela tragédia que aconteceu em Itaoca, né? Aquela cidade que fica ali no Vale do Ribeira, pertinho de Apiaí, um pouquinho mais distante de Registro, que também é uma cidade mais conhecida da gente, mas na verdade Itaoca fica a 150 quilômetros de Curitiba, já quase em outro estado, né? Mas ela tomou conta dos jornais, a chuvarada, a inundação que teve naquela cidade, que destruiu a cidade, principalmente os bairros da periferia dessa cidadezinha, uma cidade pequenininha, com um pouco mais de 3 mil habitantes, mas que matou muita gente, matou por volta de 25 pessoas. É muito fácil a gente falar assim, mas eu tive a oportunidade de estar lá e conhecer as pessoas e olhar no olho das pessoas que perderam um filho na inundação. É uma coisa assim muito longe da realidade da gente, né? Graças a Deus. Mas eu quis dividir isso com vocês, porque há muito tempo eu e outras pessoas ligadas à proteção animal discutimos a questão do que fazer em casos de calamidade com os animais. A gente raramente escuta as notícias na televisão, nos grandes canais de televisão. A gente fica ansioso, é claro, preocupado com toda a tragédia, são seres humanos com família como nós, mas também querendo saber, e aí? Os animais sofrem também, o que é feito com eles? E a gente não escuta nada a respeito dos animais. A gente acaba tendo notícia porque a gente tem um pouco mais de facilidade, um pouco mais de conhecimento e acaba ligando para um, para outro, que entre em contato, que acaba sabendo da realidade da situação do local e de alguma forma começa a se mobilizar para ajudar aos animais. Porque ajudar aos seres humanos é uma obrigação do Estado. Então, prontamente alguma coisa é feita, né? São escolas adaptadas para receber as pessoas, mas é como se os animais não fizessem parte do planeta. A gente não vê nenhum animal, a gente não vê nada. Eles morrem afogados, morrem de fome, desnorteados, sem nenhum entendimento do porquê que estão passando. Muitos morrem afogados de tanto tentar nadar, acorrentados nos quintais, porque isso é muito comum. E a gente sente muita falta de um esclarecimento, uma capacitação das pessoas que trabalham diretamente com isso, orientando a população como proceder nessas situações. Já existe um trabalho da Organização Mundial de Proteção Animal, a WSPA, que elaborou uns panfletos, fez um videozinho para capacitar, se não me engano, a Defesa Civil, os bombeiros, capacitar a população de como se deve agir em casos de calamidade pública. Principalmente soltar os animais. Se você não pode ficar com eles, se você não pode levá-los, abra os portões, solte, tire da corrente, para que ele tenha alguma chance de fugir para algum lugar. Isso pode ser feito, isso dá para ser feito. Se você tem gato, abre as janelas, abre as portas, porque morrer confinado, sem poder se defender, é muito triste, né? Então, a gente presenciou isso. No segundo bloco, a partir disso, eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu fazer graças a vocês. A gente se mobilizou, eu particularmente liguei para uma pessoa em São Paulo, Ângela Caruso, uma das maiores especialistas em bem-estar animal, a meu ver. Ela trabalha com a família Trípoli, em São Paulo, que um é deputado, o outro é vereador, um é deputado federal, o Ricardo, o Roberto é o vereador. E pedi para que ela me auxiliasse de alguma forma, porque, por incrível que pareça, nós começamos a receber ligação do interior, aqui em Santos, pedindo ajuda, porque ficaram sabendo da situação em que estavam os animais. Aí a gente pediu ajuda,
3 veterinários foram para lá, avaliaram a situação e resolveram organizar um mutirão de castração e de vacinação V10 no local. Sempre tem que ser depois de um tempo da calamidade, porque vem a leptospirose, vem uma série de doenças porque acabam bebendo água contaminada. E aí a gente resolveu, eu conversei com o veterinário de lá, consegui o telefone dele através da Ângela, e ele me falou, Leila, eles estão passando fome, eles agora têm que comer. E aí, o que a gente podia fazer? A gente tinha que apelar para vocês. E aí a gente fez uma campanha, a gente iniciou uma campanha, eu, a Marília Azevedo, presidente da ONG Defesa da Vida Animal, iniciamos uma campanha pedindo ração para levarmos para Itaoca. E eu fiquei muito surpresa, porque chegou ração, gente, de tudo quanto é lado. A quantidade de ração que nós pedimos, né, as emissoras de TV divulgaram o pedido, e a quantidade de ração que chegou para porcos, galinhas, também foi muito grande, porque eles também estavam passando fome. Então foi ração para cachorro, ração para gato, ração para galinha, porcos, e aí a gente começou uma aventura de levar essa 1 tonelada de ração para um lugar que a gente não fazia a mínima ideia onde era, ninguém conhecia, ninguém sabia ir, mas assim, nessas horas Deus guia a gente, né? E no próximo bloco eu vou mostrar para vocês como foi essa nossa chegada em Itaoca. Uma viagem que seria de 6 horas e nós levamos 8, porque graças a Deus o nosso famoso GPS nos deu o caminho mais longo e a gente enfrentou quase 200 quilômetros de terra e buraco, quase matou a gente lá, né? Enfim, mas eu quis mostrar, fiz questão de mostrar para que todas as pessoas que doaram saibam que os animais foram alimentados graças a vocês, não foi graças a gente, foi graças a vocês, graças à doação que vocês fizeram. E é para isso que esse programa existe, para mostrar para vocês a realidade da vida, nesse caso dos animais, e mostrar para vocês o quanto vocês são importantes e fundamentais nessa hora. No próximo bloco, a gente vai mostrar para vocês a nossa ida em Itaoca. Voltamos com o programa Amigo Animal, hoje um pouquinho diferente, eu falando muito, né, para contar para vocês essa situação toda. E eu só quero complementar, antes de começar a mostrar as imagens, que nós estávamos apavoradas com o que a gente achou que ia encontrar muito bicho morto, muito bicho doente. E realmente o que a gente encontrou foi muito câncer de mama. Muito animal com câncer de mama por falta de castração, por falta de um programa de controle populacional de animais na cidade. E aquelas pessoas humildes, pessoas cujo esclarecimento tem muito mais dificuldade para chegar até elas, chegaram para a gente e perguntavam assim, vocês não vão castrar os nossos animais? Porque a gente dá hormônio. E a gente falava, não faça isso, elas vão ter câncer. Eu sei, mas eu não posso fazer de outro jeito, porque senão vai nascer muito. Em todas as casas, ninguém tinha um animal só. Todos tinham 4, 5, porque não sabiam o que fazer com a proliferação de animais por ausência de um programa de castração. Então, essa é a importância, é nisso que eu acho que a gente tem que bater muito, pedir muito para os nossos governantes. Não adianta abrigo, não adianta... Tudo é perfumaria. O que resolve é a castração, porque quanto mais você controla a população, menos animais nas ruas nós vamos encontrar. É a lei do mercado, a gente só valoriza aquilo que tem pouco, aquilo que tem em excesso a gente troca. Então isso infelizmente acontece com os animais, né? Eu vivo isso diariamente e eu estou gravando num dia em que especificamente amarraram 3 animais na porta de um órgão público, porque simplesmente não queriam mais. Então, a gente vive isso. Se a gente tivesse menos animais nas ruas, não teria tanta gente abandonando animais. Mas vamos lá para as imagens de Itaoca.
Esse aqui é o veterinário Pedro, o único veterinário de Itaoca e até da região mais próxima, e foi o nosso contato. Foi por ele é que nós ficamos sabendo da situação dos animais aqui na cidade. Que, na verdade, o que a gente está fazendo é um grão de areia, né, Pedro? Porque a gente veio ajudar algumas dezenas de animais, mas falta muito ainda, né? Falta, isso aí é um gesto só de caridade, porque é uma medida paliativa. O que a gente precisa é fazer um trabalho a médio e longo prazo, mas já é válido. Vim aqui se propor a fazer esse tipo de coisa para o pessoal, já é válido. Um pouco de cada um, no final do ano tem um montão. É o que a gente costuma, a gente estava conversando aqui, o que a gente fala nesse programa todo domingo, que todas as medidas de atendimento médico, as medidas de alimentação, é claro que são importantíssimas, porque aliviam o sofrimento dos animais, mas o mais importante é que a gente detectou aqui que os animais estão quase 100% sem castrar, 100% procriando, e a gente precisa, para resolver, para aliviar essa situação, até para você, como único veterinário da região, é a castração. Você tem estrutura para fazer a castração desses animais, senão daqui a pouco você está administrando 5.000 animais aqui sem ter condições nenhuma, né? Sim, se não fazer um trabalho de sanidade animal e controle reprodutivo, vai ser um trabalho sem fim. Muitos morreram, né, nessa inundação, até porque foi à noite essa chuva, né? Então imagino o desespero das pessoas à noite aqui, né? Foi à noite, na hora que eles deram conta que inundou, já acabou a luz. Então os bezerros que estavam presos para ordenhar as mães deles estavam presos, morreram. Os animais galinha, cachorro já são nutricionalmente imunodeprimidos. Aí vem uma catástrofe dessa aí e acaba mesmo com os animais. Aqui mesmo dá para ver galinha que não é vacinada e já não come bem morrendo. Cachorro morreu, suíno morreu. Então, realmente, vocês veem que aqui não tem um saneamento básico adequado, não tem água adequada. E pelo menos vocês estão aqui para a gente trocar ideias, né? E fazer alguma coisa. A gente sentiu que até para a gente colocar água para os animais, as pessoas estavam preocupadas, porque elas não têm água suficiente para elas. Então a gente sentiu que tinha muito animal com sede, porque as pessoas não estão conseguindo administrar a própria vida. É importante que a gente mostre essas minúcias, eu considero importante isso, porque quando há uma notícia a respeito de uma catástrofe, o foco é um foco geral, da situação geral. Mas esse dia a dia, essa rotina das pessoas, que 24 horas por dia elas têm que enfrentar, é a falta de água. Sim, abre a torneira. Eu fui pedir licença, entrei na casa de uma senhora, fui abrir a torneira para encher uma vasilha de água, queimei a mão. Tal a quentura que saiu a água da torneira, tive que esperar não sei quanto tempo sair aquela água fervendo para poder pôr água fria para os animais que estavam desesperados de sede, mas assim, eu confesso que, claro que eu estou feliz, porque a gente veio aqui, e Deus é maravilhoso, porque a gente viajou 8 horas e eu não estou nem um pingo cansado. O cansaço vem depois, porque eu não estou nem um pingo cansada. Parece que eu acordei agora. Mas por um outro lado, a gente vai embora muito frustrado, porque a gente gostaria de poder fazer muito mais, né, Pedro? Eu estou me oferecendo aqui, eu quero muito que você vá para Santos, quero muito que a gente estreite essa nossa convivência, porque o que a gente puder ajudar, a gente quer ajudar, porque a gente vê que você tem muito boa vontade, que você quer implantar um projeto realmente de controle de reprodução animal aqui, e isso é muito importante, até para o bem da população.
quero agradecer aqui de antemão as empresas que ajudaram, a Special Dog, o Pet Center Marginal, que doou ração, as pessoas físicas que doaram ração. Me desculpem se eu não estou lembrando de alguma outra empresa que doou, mas outras empresas doaram. É que a gente está aqui no meio de algumas situações que mexem muito com a cabeça da gente. É tudo assim de pronto, a gente não ensaia o que fala. Mas eu quero agradecer do fundo do coração a credibilidade nesse programa. Marília, por favor, queria que você viesse aqui também. Eu gostaria que, porque essa é uma voz única, a gente quer agradecer a credibilidade de vocês. A gente quis provar, mostrar aqui que a gente veio entregar realmente essas rações. As rações, uma parte foi entregue de imediato, outra parte vai ficar com o Pedro, porque ele conhece as famílias aqui. Aliás, ele conhece todo mundo, por onde ele passa. Para cair na mão de pessoas que realmente necessitam. Exatamente. E ele vai entregar para essas pessoas, e isso nos deixa muito tranquilos. E agradecer, porque se não fosse por vocês, se não fosse por essa corrente do bem, de pessoas ligando, pessoas que eu nem conheço, que ligaram desejando boa viagem, que a gente fosse com cuidado, que fosse com Deus, que fizesse a viagem acompanhada de Deus, gente que a gente nunca viu. Então, eu quero agradecer do fundo do coração a cada uma de vocês. Volto a falar nas empresas que doaram ração, Pet Center Marginal, a Special Dog, e eu tenho certeza que eu estou esquecendo de mais alguma empresa. A Guabi, que doou a ração, a Guabi também que doou. Muito obrigada a vocês que doaram, as pessoas físicas que doaram, não importa se doaram 1 quilo, 10 quilos, 15 quilos. O ato de se mobilizar e doar é que é importante, né, Marília? Na realidade a gente pode dar o primeiro passo, mas se a gente não tiver a população toda junto com a gente, ajudando, você sabe que o trabalho não sai. Então, realmente, o ideal é o seguinte, a gente pode dar o primeiro passo, mas sem o pessoal atrás da gente, ajudando, colaborando e realmente colocando a mão na massa, o trabalho não sairia. Então, isso que a gente precisa sempre, união, força e trabalho. E a gente sabe que ainda vai ter isso, vai precisar disso por um bom tempo. Foi uma viagem dura, a gente não achava que não ia chegar nunca. Nós estamos a 150 quilômetros de distância de Curitiba, estamos pertinho de outro estado já, mas como eu disse para vocês, eu não estou nem um pouco cansada, estou muito feliz. Eu quero agradecer, inclusive, aos funcionários da Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, Dagner, nosso tratador de animais, que voluntariamente se ofereceu para vir e ajudar, porque sabia que ia ser um trabalho de homem, que a gente se meteu a besta a fazer. Ao Carlos, nosso motorista, que é nosso motorista e é nosso faz tudo, ajuda a gente em tudo, colabora em tudo. A Priscila, estudante de veterinária, que se voluntariou em vir para cá. Agradecer aos outros veterinários que pediram para vir para cá, queriam muito vir para cá, mas não tinha mais espaço no carro. A gente não tinha mais como trazer as pessoas, porque o volume de alimentos para porcos, galinhas e ração foi muito grande. Foi 1 tonelada de alimentos. Então, a gente não tinha mais como trazer, alimentar os animais em primeiro plano e trazer as pessoas em segundo plano. Tá bom, gente? Olha, eu quero, em nome de todos aqui, agradecer do fundo do meu coração o crédito que vocês dão à minha pessoa, a esse programa, à ONG Defesa da Vida Animal. Muito obrigada por tudo, e está aqui o trabalho feito por vocês. Foi por causa de vocês que a gente conseguiu alimentar essas centenas de animais aqui de Itaoca. Então, gente,
o programa Amigo Animal vai ficando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, aquelas pessoas que me encontraram na rua esse mês falando, o programa acabou, o que está acontecendo? Enfim, a gente quando acumula as funções, a proteção animal não para, né? São muitas coisas, muitas obrigações, muitos compromissos que a gente precisa assumir. E esses compromissos a gente assume com eles, em primeiro plano e acima de qualquer coisa, com eles é que a gente assume esses compromissos. E algumas coisas ficam em falha, vocês sabem a dificuldade que é manter um programa sobre animais no ar. Não é um programa em que existem inúmeros convidados, que haja badalação, que seja um programa de sociedade, não tenho nada contra esses programas, assisto também, mas não é um programa em que, infelizmente, ainda haja um grande interesse por parte dos empresários em contribuir. Então, a gente tem muita dificuldade em manter esse programa no ar e eu preciso deixar isso registrado para vocês, né? A gente vai passar no próximo programa a história da cadela Vida, que nesta última semana causou uma comoção nacional, internacional, que foi aquela pitbull que a Codevida recebeu um chamado de socorro, cujo próprio dono, dentro de casa, encheu a cadela de marretadas na cabeça e enxadadas na cabeça, uma pessoa drogada, e depois arrastou essa cadela aqui nas costas com uma corrente, andando pela rua, não conseguiu o peso, deixou cair no chão, arrastou pela rua e a arremessou por cima do muro do cemitério da Areia Branca. Aí nós recebemos um chamado e, na verdade, foi um triângulo. Eu recebi uma ligação do vereador Benedito Furtado, que me pediu, eu não posso atender isso agora, eu tenho uma reunião, pelo amor de Deus, ajuda nisso. Naquele momento nós estávamos sem carro, aí eu peguei o meu, saí correndo, só que quando eu estava saindo chegou o carro da prefeitura, nós trocamos, aquelas loucuras, mas deu tudo certo. A gente foi resgatar o animal e a gente vai contar para vocês, já passou em todas as emissoras de TV, e a gente quer contar para vocês como foi, do começo até o momento, e como está a vida agora, a cirurgia que ela vai fazer. Eu não sei se quando esse programa for para o ar no domingo que vem, ela já estará operada, não sabemos ainda, mas a gente quer contar toda a história para vocês e, principalmente, conversar com vocês sobre o que vai acontecer com esse fulano. Qual será o final dessa história, juridicamente falando? O que vai acontecer com quem depois nós ficamos sabendo já tinha matado um animal jogando contra a parede, encheu essa cadela de marretadas, que eu digo sempre, ela não morreu porque era uma pit, eles são muito resistentes, eu acredito que qualquer outro cachorro teria morrido. E tinha um outro cachorro no fundo do quintal, que a gente resgatou, a casa dele era um lixão a céu aberto, a gente entrou, pegou esse outro animal, e que não é fácil porque não tem onde pôr esses cachorros todos. Então, a gente quer contar essa história toda para vocês, mas o nosso foco, além de, claro, contar toda a história da Vidinha, mostrar tudo o que aconteceu, a Vida é o nome dela agora, a gente nem cita qual era o nome dela anterior, acabou aquela Vida, cortamos o vínculo, Vida Nova, o nome dela é Vida, e a gente quer principalmente saber o que vai acontecer com esse cara que está foragido e provocou esse mal todo e que amanhã, eu não tenho dúvidas, que vai fazer isso em alguém. Então, na semana que vem, eu quero vocês junto comigo para a gente junto pensar o que pode ser feito. Tá bom? Até a semana que vem, um bom domingo e, mais uma vez, muitíssimo obrigada por toda a força, por todo o apoio, por toda a credibilidade de vocês. Um bom domingo.